Bom, a nossa segunda atividade é o That's My Story. Essa atividade é composta por 3 fases também. A sala deve ser dividida em no mínimo 3 grupos, tá ok? E além de trabalhar as 4 habilidades da língua, listening, reading, writing e speaking, os alunos também são motivados a trabalhar a criatividade deles por meio de criação de histórias, tá bom? Nessa primeira fase não é necessário dividir a sala ainda em grupos. Vocês professores vão apenas escolher algumas cards com algumas pictures, tá bom? Que se correlacionem. Eu escolhi figuras de witch hat, crystal ball and stormy night. São figuras que se correlacionam, tá? E o professor, nesse início, apenas vai mostrar aos alunos e incentivá-los a criar uma história. Nesse momento é a sala toda, não precisa dividir. O professor tem que também ajudar, de acordo com o nível dos alunos. É interessante que conectivos já tenham sido trabalhados. Nesse primeiro momento é apenas um bate-papo e o professor deve fazer algumas perguntas, ajudá-los a criarem algumas respostas para que uma historinha seja criada e para que eles possam entender o que eles devem fazer na segunda fase da atividade. Já na segunda fase dessa atividade, o professor vai entregar para cada grupo sequências de outras figuras. Elas podem se relacionar ou não, e aí vai depender do nível da turma. Por quê? Nessa aqui, por exemplo, eu escolhi figuras de scientist, lab and potion. São figuras que têm a ver, ou seja, fica mais fácil para os alunos criarem uma história, usarem os conectivos que eles já aprenderam. Então, depois que o professor distribui para cada grupo essa sequência de cards, eles são motivados a criar histórias. Eles podem apenas conversar, eles podem escrever essa história, porque no final eles vão ter que apresentar. Nessa segunda fase, o professor apenas passeia entre os alunos, ajuda, faz perguntas, observa os mais tímidos também para que eles possam se engajar na atividade e vai dando dicas de como que pode ser montada a história deles, de acordo com o que eles viram no início da atividade. Feito as histórias, a gente vai para a terceira fase da atividade, que é quando os grupos escolhem um colega para ir à frente da sala e contar a história. Eles podem ter feito a história de uma forma escrita ou eles podem ter apenas conversado. Os alunos vão lá na frente então, apresenta as histórias para o resto da classe, tá bom? E depois o professor pede para que os alunos escolham o grupo que teve a melhor história. A melhor história pode ser premiada, os outros grupos podem pagar uma prenda, e aí fica da criatividade do professor também. Eu adoro essa atividade, os alunos usam, além de toda a bagagem que eles têm, isso incentiva também o uso da criatividade, né? Eu espero que vocês tenham gostado dessa atividade. Vamos então para a nossa próxima.